Sou Felipe Graudelli, professor de Direito Penal, e vamos continuar trabalhando o assunto dolo, né, o qual já foi tratado no vídeo anterior. Para quem não assistiu ainda, eu recomendo que assista. Bom, dolo genérico é aquele estudado que é a regra, e aquele que nós estávamos mencionando no vídeo anterior, que, quando falávamos do dolo direto e do dolo eventual, certo? Então já abordamos o tema. E existe o dolo específico, ou aquele dolo que é realizado com um fim especial de agir. Existe uma finalidade dentro do tipo penal. E nós vamos perceber isso com a leitura do tipo. Quando o tipo traz as expressões, por exemplo, com o fim de, aí nós percebemos que além do dolo na conduta, existe uma finalidade específica no tipo penal. Vamos dar o exemplo do artigo 159 do Código Penal, o qual traz a seguinte redação: sequestrar pessoa com o fim de obter, olha só, tira a liberdade de alguém com uma finalidade específica, que é o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate. Ou seja, existe uma finalidade como condição ou preço de resgate, a qual é inserida no dolo do agente. Ele está realizando uma conduta e tem uma finalidade especial em relação ao resultado, que é obter a vantagem patrimonial. Existe também o dolo geral, que também é conhecido como erro sucessivo. Ocorre quando o agente pratica uma ação e supõe erroneamente ter alcançado o resultado. O autor chama a vítima, que é seu inimigo, para o local onde há uma ponte. E ele desfere 3 tiros contra a vítima com o objetivo de cometer o homicídio. A vítima é alvejada pelos 3 disparos, desequilibra e cai no solo, caindo da ponte. E ela bate a cabeça em uma pedra. No momento que é realizada a necrópsia, verifica-se que ela morreu em razão do traumatismo craniano, ou seja, ela morreu porque bateu a cabeça numa pedra e não porque sofreu os disparos de arma de fogo. Neste caso, o autor acreditava que ela havia morrido em decorrência dos seus disparos de arma de fogo. Mas, independentemente dela ter morrido em relação aos disparos de arma de fogo ou em relação a ter batido a cabeça na pedra, o autor responde pelo crime de homicídio da mesma forma. Basta analisarmos aí os vídeos que tratam da teoria do resultado, os quais e do nexo causal, que nós já fizemos anteriormente, certo? Existe também o dolo alternativo, onde há uma pluralidade de resultados. O autor, ele realiza a conduta e para ele tanto faz se o resultado será um ou será outro. Imagine determinada pessoa tem um inimigo e resolve causar lesões naquele inimigo utilizando uma faca. A pessoa realiza vários golpes de faca contra a vítima. Só que, para aquela pessoa que está realizando os golpes de faca, ela não tem um dolo específico do homicídio e também não tem um dolo específico da lesão corporal. O importante para ela é causar a lesão. E se eventualmente essas lesões evoluírem para um homicídio, para ela tanto faz. Se a vítima foi lesionada, isso que interessa. Não importa se vai ocorrer o crime de lesão corporal ou o crime de homicídio. Existe também o dolo cumulativo, o qual pretende alcançar 2 resultados, cuja lesão refere-se ao mesmo bem jurídico penalmente protegido. Tudo bem, pessoal? Então, no caso do dolo cumulativo, o indivíduo ele pretende alcançar 2 resultados, cuja a lesão refere-se ao mesmo bem jurídico penalmente protegido, certo? Ou seja, ela tem o dolo de causar perigo a determinado bem jurídico e, posteriormente, ela causa dolo, né? Ela causa um resultado material em relação ao mesmo bem jurídico que foi protegido, certo? Então, pessoal, é um bom exemplo aí em relação ao dolo cumulativo, certo? O sujeito deseja desferir facadas,
ou seja, causando a lesão corporal, e depois ele resolve matar, violando a mesma pessoa. Também seria um outro exemplo bem interessante em relação ao dolo cumulativo. Outro ponto interessante a ser estudado é o dolo natural e o dolo normativo. O dolo natural é a teoria utilizada como regra no nosso direito penal pátrio, aqui do Brasil, que é o dolo que tem a consciência e a vontade. Nós trabalhamos o finalismo, certo? Ou seja, a consciência e a vontade que está ligado ao dolo natural está ligado ao fato típico, de acordo com a teoria finalista, certo? E aqui, pessoal, nem sempre foi assim. Em outro momento, o dolo e a culpa, eles já foram analisados no pressuposto do crime denominado culpabilidade. Em momentos passados, ele já foi analisado na culpabilidade. E aqui no finalismo, eles propuseram a transição da análise do dolo e da culpa, da culpabilidade, para o tipo penal, ou seja, para o fato típico, certo? E é a regra utilizada no nosso Código Penal. No nosso dolo natural, pessoal, é necessário analisar apenas a consciência e a vontade. Tem consciência, tem a vontade, existe o dolo. Se o dolo existe, está previsto no nosso Código Penal, então existe o finalismo. Pronto, no dolo natural basta analisar apenas isso. Mas existe também o dolo normativo. O dolo normativo, nós vamos ver que ainda existem outros elementos. Além da consciência e da vontade, existe a consciência da ilicitude. Tudo bem? Ou seja, é semelhante ao dolo natural quando se fala de consciência e vontade, e ainda é adicionado a consciência da ilicitude. Atualmente, a consciência da ilicitude, no nosso direito penal pátrio, em regra, ele não é analisado no fato típico. A consciência da ilicitude é analisada na potencial consciência da ilicitude, a qual é trabalhada pela culpabilidade. Outro elemento estrutural do crime, de acordo com a teoria tripartite. Então, o dolo normativo, ele exige consciência, vontade e a consciência da ilicitude. Ou seja, ele tem que saber que aquela conduta que ele está realizando, em tese, também é uma conduta criminosa. Este é o elemento adicional em relação ao dolo normativo. Tudo bem? Não é a regra do direito penal comum, do nosso Código Penal, mas é a teoria adotada pelo sistema causal finalista, né? É importante lembrarmos que é a teoria causada pelo sistema causal finalista, a qual tem previsão legal no artigo 33 do nosso Código Penal Militar. Tudo bem? Existe o Código Penal Militar, e de acordo com a maioria dos doutrinadores que tratam dos estudos do direito penal militar, entendem que lá naquele dispositivo é tratado o dolo normativo, que é analisado dentro da culpabilidade, ou seja, é necessário analisar consciência e vontade da mesma forma que o dolo natural, e nós analisamos a consciência da licitude, ou seja, o indivíduo ele tem que saber que o que ele está realizando, a conduta que ele está realizando é considerada como crime. Espero ter colaborado e até o próximo vídeo.